Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Amadas do Pai, com as apresentadoras Deide Lima e Rayane Silva. Da profeta, e ela fazia o cafezinho com leite dela, fazia. E aqui, eu vou ter mais recurso do que lá, eu vou ter que passar tudo de novo sozinha, aquela coisa. Um recomeço para você tirar esse fardo, né? Deus levantou você como coluna, né, para ganhar sua parentela. Eu não conheço pessoalmente, mas, né, pelo que a pastora Rayane fala, são uma bênção. E é muito bom vê-los aqui. Amém. Glória a Deus. Franciene, a paz do Senhor Jesus. Compartilhe essa live, meus irmãos. Eu estou um pouco rouca, mas Deus vai fazer a obra. Glória a Deus. Amém? Então vamos começar com oração. Eu vou estar convidando a pastora Rayane a estar dando início a esta oração para nós estarmos apresentando a missionária para que ela possa começar a contar esse testemunho, porque eu já estou aqui empolgada, ansiosa não, está repreendida em nome de Jesus, toda ansiedade, estou muito empolgada, porque eu sei que será um divisor de águas para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, graças te damos, Espírito Santo, por mais uma oportunidade. Queremos te pedir perdão, Senhor, pelo nosso pensar, pelo nosso falar, pelo nosso agir. Estamos hoje aqui, Espírito Santo, em mais uma pod live de testemunho de fé e edificação. Queremos, Espírito Santo, que através desse testemunho o Senhor possa alcançar vidas. Que através desse testemunho, Espírito Santo, o Senhor possa edificar vidas, aumentar a nossa fé. Que 1000 já venha caindo ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas que nós não seremos atingidos e que teu nome virado hoje aqui, que a gente diminua, teu Espírito cresça, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos dar início. Amém? Amém. Comece. Eu vou começar a falar aqui. Vamos começar pelo script aqui. Boa noite, a paz do Senhor, amados e amadas do Pai. Vamos iniciar mais uma live de testemunho de vida e edificação. Desde já, sejam todos bem-vindos ao 8º episódio do nosso podcast Amadas do Pai. Eu também gostaria de dar boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Estou muito feliz com mais este episódio que o Senhor ele nos proporciona. E nesta noite, meus amados e amadas do Pai, estará conosco esta mulher batalhadora, guerreira, uma mulher cheia da autoridade de Deus, que é mãe, que é uma pessoa ao qual Deus usa no profundo, no oculto e no escondido, ao qual eu tive a oportunidade de conhecê-la e de dividir o altar com ela. Essa mulher que é missionária, que já está viajando aí para libertar várias vidas. Conosco está a missionária Eliane Abreu. Seja bem-vinda, minha amiga, ao podcast Amadas do Pai. Obrigada por me convidar, obrigada por estar aqui. Eu espero que o meu testemunho possa trazer luz a muitas pessoas, né? E que não só o meu testemunho de vida, mas também como o Senhor me encontrou, estando perdida, possa ser um divisor na água de muitas mulheres que passaram e muitas delas ainda estão vivendo o que um dia eu vivi, né? Eu louvo ao Senhor por essa oportunidade de estar trazendo esse testemunho a elas. Amém. Aleluia. Seja bem-vinda, missionária Eliane Abreu. É um prazer lhe receber aqui para o nosso 8º episódio. Sinta-se à vontade para contar um pouco da sua história de vida e do poder transformador de Deus em sua vida. Fique à vontade, o podcast Amadas do Pai é todo seu. Então, assim, o meu nome é Eliane, né? Cristina Paranhos de Abreu. Eu nasci numa cidade de Governador Valadares, mas os meus pais são do interior de Minas, que é São José de Safira e Matias Lobato. E eu tive uma infância muito difícil, cresci num lar muito conturbado. A minha avó materna, ela era católica, e a minha avó, de lado de materna, ela espírita. Ela tinha um centro de macumba. Então, eu cresci no meio dessa situação. Eu não cresci num lar amoroso. E eu cresci num lar abusivo, onde eu via meu pai muito agressivo, muito violento. Eu vi várias traições. E, infelizmente,
não afetou os meus irmãos, mas me afetou a mim, porque eu já me sentia diferente, já bem pequena. Eu vi várias amantes do meu pai e ele fazia questão, às vezes, de levar elas para casa quando minha mãe não estava. E isso tudo afetou a minha vida de uma forma emocional muito grande. Aos 13 anos, eu comecei a ser abusada por um vizinho sexualmente. Eu não contei aos meus pais, porque, assim, o meu pai era uma pessoa muito violenta e quando ele me batia ao ponto de eu não coçar. Eu me acordo que um dia antes desse abuso, ele me deu uma coça com fio de luz, que ele sangrou todas as minhas costas e mandou que lavasse com água e sal. Nessa época, meu pai também não conhecia Cristo. E eu lembro que eu tinha que ir nessa casa lavar vasilha, porque como a gente cresceu no pobre, a gente morava numa invasão na beira do rio. E a nossa casa tinha sido levada pela enchente, a gente ganhou uma casa popular na maior favela de Governador Valadares, que era no bairro Fraternidade, que até hoje é considerado uma das piores favelas. E a nossa casa não tinha água potável, a gente tinha que ir na casa desse vizinho, que era a única casa que tinha. E eu fiquei durante 2 anos sendo abusada por ele. Mas eu preferia ser abusada do que contar para os meus pais. Porque eu sabia que o que eu ia ser repreendida em casa ia ser pior do que eu já estava passando lá fora. Quando eu completo 16 anos, eu tento suicídio pela primeira vez. Porque eu queria achar respostas para as coisas que eu não conseguia entender. Por que meus pais não viam valor em mim? Porque eu acho que toda criança, quando chega numa certa idade, eles querem saber. Eu falava, meu Deus, eu estudo, eu nunca faltei aula, meus pais nunca foram no Brasil, minhas notas excelentes, eu passei com as maiores notas. Por que meus pais não me veem? Por que a minha mãe sempre fala para mim que eu não presto, que eu não valo nada, que eu não valia a comida que eu comia? E assim, eu não entendia por quê eu era diferente dos meus irmãos. Só que o que os meus irmãos conviveram foi totalmente diferente da minha experiência. Eles não tiveram a experiência que eu vivi. E ali eu já sabia que eu era diferente. E eu lembro que quando eu tentei o suicídio, eu deixei uma carta relatando aos meus pais o motivo no qual. E eu falava, porque vocês não me amam por causa disso, daquilo. E eu expliquei todo no contexto na carta o motivo pelo qual eu estava fazendo. Vou para o hospital, passo por toda a lavagem estomacal. Volto para casa, porque eles fizeram voltar para casa e eu tinha que ser vigiada durante 24 horas. E nessa noite eu fiz uma oração, porque eu não conhecia Jesus, mas eu já havia ouvido falar dele. Eu lembro que eu orei a ele, eu falei assim, Senhor, por que o meu pai me ama, minha mãe não me ama? Por que eles não veem que eu tenho valor? E eu lembro que eu estava deitada no chão, porque eu tinha que dormir no colchão, no quarto, e entrou uma luz tão grande no meu quarto, e essa luz brilhava num brilho que eu falo para todo mundo. A maior alegria minha foi ser mãe, mas a minha maior alegria hoje seria ver essa luz de novo. E essa luz entrou e ela falou assim, filha, eu sou teu pai. Se o teu pai não te ama, eu te amo. Se o teu pai não te quer, eu te quero. Eu sei que a vida não é fácil, mas eu sou teu pai. Eu lembro que no outro dia eu acordei, tinha uma vizinha minha que chamava Maria, que hoje ela está na glória, para a glória de Deus. O Senhor recolheu. E ela me convidou a ir na igreja Maranata nesse dia com ela. Eu cheguei na Maranata, no outro dia era umas 6 e pouca, mais ou menos. E ali eu fiquei esperando o culto começar. E o pastor falou assim, toda a oração que eu tinha feito, ele falou. Falou assim, alguém esta noite orou ao Senhor, falou, pai, por que meu pai não me ama? Por que a minha família não vê que eu tenho valor? Por que a minha mãe não vê que eu me esforço tanto para provar para eles que eu valo a pena? E ele perguntou se tinha alguém que queria aceitar Jesus naquele dia. Eu não esperei. Eu dobrei o meu joelho, saí correndo lá para frente, dobrei o meu joelho, entreguei minha vida para Jesus. Aleluia. E naquele dia, eu sabia que a minha vida ia ser diferente. Eu passei muitas coisas no Brasil e em 2000 eu cheguei aqui nos Estados Unidos
como todo mundo, né? É uma mochila cheia de sonhos, na esperança de que eu ia conseguir viver aquele sonho, que era comprar uma casa e voltar, porque minha filha estava no Brasil. Porque eu tive uma filha aos 20 anos, e eu falava assim, eu vou comprar uma casa e eu vou voltar. Só que o meu coração já dizia, não, você nunca vai voltar. Você pode passear, mas você não vai voltar. Lá não é a tua casa. E eu me apaixonei por esse país. E, assim, quando eu tinha o meu segundo ano aqui, eu fico grávida da minha primeira filha. Aos 4 meses de gravidez, porque eu vim para viver o grande amor da minha vida, né? Que era o pai da minha filha, que estava aqui, a gente já se conhecia desde a infância, e ele foi o grande amor da minha vida. Eu falei, não, eu vou, que a gente vai ser feliz, a gente vai construir nossa casa. Só que nem todo sonho é para ser vivido. E foi uma coisa que eu aprendi nisso, nessa caminhada. E quando eu estava grávida de 7 meses, eu peguei ele na cama com a minha vizinha. E ele falou para mim que ele não precisava de mulher, ele precisava de papel, porque ele precisava de documento. E eu saí dali, eu fui para casa do meu irmão, e passam uns 2 meses antes da neném nascer, umas 3 semanas, minha sogra me convence a voltar, eu volto para esse relacionamento. Quando Sofia completa 3 meses, eu pego ele de novo, outra mulher na cama. E ali eu tomei a decisão que eu sairia, não voltava. Fui para casa de um irmão que morava aqui, ele com a noiva dele, uma moça chamada Sandra. E eu vou para essa casa. Se a minha vida já estava ruim, lá ficou pior. Eu já estava lá uns 4 meses, aí ele virou para mim, num dia chegou perto de mim e falou assim, olha, eu quero que você junta todas as suas coisas. E era meu irmão. Pega a sua filha, suas coisas, sai da minha casa. Porque a minha mulher não te quer aqui. E se a minha mulher não te quer, eu também não te quero. E eu falei, eu não tenho para onde ir. Eu não tenho família, eu não tenho dinheiro. Para onde eu vou? Ele falou, isso é um problema teu. Eu peguei a neném e fui. Eu tinha ligado para minha patroa, fui lá e peguei a neném, que eu limpava a casa nessa hora. E a gente foi dormir debaixo de uma escada, num condomínio chamado Tivoli Park, na Flórida. E a gente ficou ali uma semana. E aí essa moça me alugou a sala da casa dela, porque eu trabalhava com ela também. E quem sabe quem chegou aqui naquela época, era muito difícil conseguir trabalho. E eu fui trabalhar lá. E ela me pagava uma quantidade, eu tinha que pagar $150 por semana para cuidar da neném. E ela me alugou atrás do sofá dela, onde tinham os brinquedos da filha. Ela me alugou aquele pedaço atrás do sofá. E ela dizia assim, sala é lugar de visita, então eu não vou permitir você colocar um colchão. E você vai dormir aqui, mas você vai pagar $300 para pagar nesse espaço. O meu paga, não comeu, não paga. E para você morar na minha casa, você vai ter que limpar a casa e você vai ter que fazer a comida todos os dias. Como eu já trabalhava, já fazendo comida e doces e bolo nessa época, já que eu limpava a casa, e trabalhava num restaurante chamado Brazilian Depot. Eu tinha que dividir as despesas da comida, o aluguel, mais a babá. E ali ficou pior. O meu irmão termina um noivado com essa moça Sandra, e essa moça vai morar no mesmo lugar que eu tava. A mesma moça que tinha me colocado para fora. Tinha mais ou menos 2 meses a gente morando lá. A menina chega no restaurante correndo e falando assim, vai para casa agora. A Sandra bateu na tua filha. Minha filha tava com 6 para 7 meses já. Eu chego do lado de fora, tava fazendo muito frio, ela tava no carrinho, sem roupinha nenhuma, só de fraldinha. E ela tava toda marcada, as costas, os braços, o rosto, os dois lados, assim, os relevos da mão dela. Tapa que ela tinha batido na menina. Eu entro em casa e perguntei para ela por quê. Ela falou assim, eu quero dormir, esse satanás não me deixa dormir. Meu Deus. Só que essa moça era crente da mesma igreja que eu era. A gente cantava no mesmo louvor, eu era a primeira voz, ela era a segunda. E eu não entendia por quê. E eu saí dali num desespero, fui para a igreja. Chega lá na igreja, o pastor vira para mim e fala assim, Eliane, você vai sentar no banco. Eu falei, por quê, pastor? Você não vai cantar mais, até você devolver o que você roubou da Sandra. Eu falei, pastor, eu não roubei, Sandra. Deixa eu falar com o senhor, eu já dormi na rua, eu já levei tapa na cara, eu já levei porrada, já passei fome, já fui abusada, mas ladrona eu nunca fui.
E ele falou assim: você só vai voltar a cantar e vai passar pela disciplina da igreja a partir do momento que você devolver o dinheiro e as joias dela que você roubou. E ali eu fui pro banco. E eu levantei, né? Naquele dia eu falei assim: Senhor, não vou ficar aqui. E eu indo para sair da igreja, o Senhor falou assim para mim: volta e fala para ele que antes de findar 30 dias a igreja vai fechar. Por uma coisa Uau. que eu louvo ao Senhor, que o Senhor sempre falou comigo. Falou para Glória a Deus. o Senhor, não vou falar. E o Senhor falou: volta e fala. E eu viro pro pastor e falo: pastor, o Senhor mandou dizer que antes de findar 30 dias essa casa vai fechar. E o Senhor ainda Meu Deus. estava tendo misericórdia porque ainda existia justo aqui. Mas a partir de hoje, a minha caminhada com Cristo se encerra. Porque fome dói, mas ser chamada de ladra dói mais. Naquele dia, eu saí dos caminhos do Senhor, eu afastei de Cristo. E aos 28 dias, aquela igreja fechou. E Meu Deus. aconteceu um escândalo nessa igreja, a igreja acabou fechando, né? Pelo que aconteceu. E passam uns 20 dias, descobrem que a menina tinha mentido em questão do roubo, que foi uma outra pessoa que tinha pegado as coisas dela. Mas aí já era tarde demais, eu já tinha sido ferida o suficiente, eu tinha afastado do caminho do Senhor. E eu tinha já saído do restaurante que eu trabalhava, tinha limpado casa. E a ex-sogra, que era a mãe, a avó da minha filha, virou para mim e falou: Eliane, vem aqui no salão, porque eu preciso conversar com você. Eu cheguei lá, meu cabelo é longo, gente. O cabelo batia quase no joelho. E ela virou para mim e falou assim: olha, tem uma moça aqui, a Rose e a Ângela, elas são dançarinas e elas trabalham na boate. Deixa eu te falar que você não fica mendigando pão para cuidar dos seus filhos, não. Entra lá e vai trabalhar. Eu vou fazer um favor para você, eu vou cuidar da sua filha. E eles cortaram o meu cabelo, que era aqui. Fizeram a maquiagem, me depilaram, me levaram no lugar. Compraram a roupa, me deixaram na porta do Gogô, que chamava Goldfingers na época, na Flora. Falou: entra e faz o seu dinheiro. A missionária, só um minutinho. Uhum. Dá para você traduzir para o português o que é gogô? Explica, porque Gogô é tem uma muitas pessoas aqui dançarina que de não boate. sabem. Gogô é uma dançarina de boate, que aqui nos Estados Unidos tem. Eu tô falando de 22 anos atrás, eu não sei como é hoje. 22 anos atrás, a gente dançava de topless, de shortinho e de salto alto. Eu não faço a mínima ideia como é hoje, porque eu nunca mais voltei a esse lugar. E ali Glória a Deus. eu entrei sem falar inglês nenhum, porque eu não falava. E chegou lá, tinha mais umas 6, 7 brasileiras lá, que já trabalhavam neste lugar. E eu ainda tinha dentro de mim a chama do Espírito. E eu chegava, eu chorava, e eu orava, e eu chorava, e eu orava. E eu ia pro banheiro, eu colocava o joelho, eu chorava, e eu questionava a Deus por que eu estava ali. Por que eu estava ali? Por que ele me permitiu precisar ir para lá? E as meninas riam de mim e falavam assim: a crentinha orando, a crentinha logo aqui orando. Aí eu falava assim: eu posso estar até no inferno. Se Deus quiser me tirar daqui, ele me tira. Eu Aleluia. profetizava na vida das meninas, eu falava assim com elas: vocês vão ser pastoras, vocês vão ser missionária do Senhor. Eu creio que Deus vai fazer na vida de vocês. Ele pode não Glória fazer na a minha, mas Deus. ele vai fazer nas suas. E quando eu comecei o meu primeiro mês, eu sem falar inglês, nenhuma das meninas tinha escrevido num papelzinho para mim em inglês o meu nome, e estava escrito assim: oi, meu nome é fulana de tal, você quer dançar comigo? Aí eu falava inglês, porque eu não sabia. Hi, my name is Vivi, nice to meet you, do you want to dance with me? Essa era a forma que eu falava na época, porque eu não sabia, mas eu já tinha decorado a forma que era para mim pedir para as pessoas, para que me desse uma dança. Porque cada dança era $25 e a música era acelerada. Eu lembro que no meu primeiro dia, sem falar inglês, eu fiz $5.000. Uau. E aquilo que eu não ganhei num ano, eu ganhei num dia. E assim, para quem me conheceu lá na Flórida e me conheceu que eu era dançarina, eu fui uma das dançarinas que mais ganhou dinheiro na Flórida sem falar inglês e sem nada. Porque eu não entendi ainda como Deus tinha misericórdia de mim.
E eu não falava inglês para as pessoas, e às vezes eles pediam somente para cantar. Eles falavam assim: olha, tem alguma coisa diferente em você. Eu não quero que você dança para mim. Senta aqui que eu vou te pagar. E eu sentava ali, porque lá dentro também era um restaurante, e eu não senti comida, né? E eu lembro que a única coisa que eu sabia pedir era tuna salad, que era uma salada de atum. Tanto é que hoje eu não como nem atum, de tanto atum que eu já comi lá. E assim, e às vezes eu comia 3, 4 vezes por dia a mesma salada, porque eu não sabia pedir uma comida, uma carne, nada. E tinha vezes que eu chegava a fazer $10.000 naquele dia. Porque muitas pessoas ali, eles não queriam nada, eles queriam conversar, eles queriam desabafar. Aí lá dentro eu conheci brasileiras que estavam pagando tratamentos de pais, estavam pagando faculdade, estavam pagando os estudos. E lá dentro você conhece da pior escoja até as melhores. Né? Melhores, assim, pela situação financeira, e das piores, que é da pior criminalidade, vai ali para dentro. Ali dentro você vê crentes, você vê pastores entrando lá dentro para pedir dança. E uma coisa que eu sempre peguei comigo, eu dizia que eu nunca iria dançar para um cristão e eu nunca iria dançar para um pastor, porque às vezes iam pastores lá dentro, que se diziam crentes, né? E eu sempre falo com todo mundo assim, não é porque anda como crente, fala como crente, veste como crente, que é crente. E isso eu sempre carreguei para mim. E lá eu comecei a ganhar muito dinheiro. Eu lembro que eu aluguei um apartamento de 3 quartos só para mim e a minha filha. E eu virei para as meninas brasileiras que trabalhavam lá, eu falei assim com elas: vão morar lá comigo, porque eu sei que vocês querem ir embora. E vocês não vão pagar nada lá até vocês conseguirem juntar o que vocês querem para vocês ir embora. Porque eu ganho o suficiente. E eu levei 13 em minha casa. E eu sustentei a casa com elas por 1 ano, até que todas elas saíssem. E a gente ficou lá muito. A gente trabalhava, eu pagava toda a comida, eu pagava o aluguel, eu pagava todas as despesas, a gente ia para o meu carro, para o trabalho, porque eu queria que elas juntassem o dinheiro para que elas pudessem sair. Porque mesmo que um dia eu não saísse, eu queria que elas saíssem, eu queria que elas tivessem a oportunidade que eu não ia ter. E quando a gente estava todo mundo morando junto, eu tinha certeza que eu precisava fazer aquilo. Eu só não sabia por quê, mas é o que eu precisava. E elas conseguiram sair, voltaram para o país de origem, né? Muitas hoje são pastoras, muitas delas são missionárias, muitas delas hoje estão vivendo nos caminhos do Senhor para a glória dele. E eu lembro que um dia eu comecei a beber nesse clube. Eu comecei a sentir muita vergonha de estar ali dentro. Eu comecei a sentir muita humilhação toda vez que eu subia no palco, né, que a gente fala, o stage, para dançar. E vinha aquele homem com você ali de topless para colocar $1 na tua perna. Eu comecei a me sentir suja. E até então, eu já tinha 1 ano ali, eu não me sentia suja. E a partir daquele tempo que as meninas saíram, eu comecei a me sentir suja, imunda. Eu lembro que eu fui pro banheiro orar e eu tive a visão de um dos meus clientes que me dava muito dinheiro na época. Sempre que ele ia, me dava 5.000, $10.000. Ele falava: não, senta aqui, vamos comer, vamos conversar, me escuta e eu vou pagar o seu dia. Eu falava: tá bom. E eu sentei lá para orar e eu fui pro banheiro, botei a cabeça no vaso e fui orar. E eu vi literalmente ele com um revólver, ele colocava o revólver e dava um tiro. Meu Deus. Eu lembro que eu coloquei uma camisa branca e eu fui direto nele e tentei conversar com ele. Eu não sei de onde saiu o inglês, mas saiu o inglês. Aí eu chamei uma amiga minha que estava lá e falei: Pamela, por favor, traduz para mim. Aí eu chamei ele e falei para ele: olha, eu via você com revólver assim e eu via você atirando na cabeça. Ele levanta a roupa e o revólver do jeitinho que eu tinha visto, cromado. Aí ele falou: Eliane, eu vim aqui para me despedir de você porque você foi a única pessoa que me tratou bem. Você me trata muito bem. Você é uma menina muito boa. Você não é daqui. E ele sempre repetia que eu não era dali, que eu não pertencia ali. A cada 7 anos acontece uma maldição na minha família que alguém morre. Eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, eu perdi meu irmão, eu perdi um filho e agora, 7 anos depois, a minha esposa me larga. Aí eu falei para ele assim que ainda tinha esperança, que Deus podia
reverter qualquer história. Se ele me permitisse, eu ia levar ele num lugar que ele ia conhecer, ele ia falar com Jesus. Aí ele me conta que ele era cristão e que ele tinha afastado dos caminhos do Senhor. E ele estava indo nesse clube desde quando ele tinha se afastado do caminho do Senhor por causa da morte do filho. Eu pedi para sair, paguei a taxa, né, do DJ, que a gente tem que pagar, a taxa do segurança, que é $50 cada um. Se você trabalhou, se você ganhou ou não ganhou dinheiro, você tem que pagar os $100 para trabalhar. Eu paguei a taxa, vesti roupa, falei com ele, acompanha no meu carro. E na Flórida tem uma igreja chamada Zion, que o altar foi construído com pedras de Israel. E eu consegui orar para ele em inglês. Naquele dia eu falei, coloca a tua arma aqui e ora ao Senhor. Porque se o Senhor tem alguma coisa para fazer na sua vida, eu sei que ele vai fazer. Ele colocou um revólver em cima da pedra, no altar onde estava a cruz, e ele ficou chorando por 1 hora. Aí eu falei com ele assim, agora eu preciso ir embora, porque você não vai mais se matar. Agora eu posso ir embora. E eu fui embora. E ali eu tive a certeza que o meu tempo naquele lugar tinha acabado, que já estava completando 1 ano e 6 meses. E no outro dia eu volto para o clube para trabalhar. E por uma burrice, eu acabei fazendo uma tatuagem no pé, que era um crucifixo, né? Um rosário. E geralmente, para quem sabe como é uma boate, um clube, tem um ferro. Nesse ferro você apoia com a mão, com o pé você entrelaça para rodar e fazer os seus movimentos da dança. Só que eu fiz a tatuagem no pé, que eu precisava me apoiar. E toda vez que eu olhava para a cruz, eu desabava chorando. Na frente de todo mundo. E eu não consegui mais. Toda vez que eu olhava, e eu tentei 1 dia, 2 dias, 3, e eu começava a chorar e eu descia correndo do palco, porque eu não conseguia olhar para a cruz. Naquele dia eu desci, era umas 6 horas, eu tinha chegado lá, já era 11 horas da manhã, eu não pedi para não me colocar no stage, que eu não ia conseguir, que era no palco, para dançar. Eu fui para uma igreja chamada Assembleia de Deus, tem uma denominação, mas eu só vou colocar Assembleia. Eu estava de vestido, porque eu nunca nunca me vesti como uma dançarina, porque você conhece uma dançarina pela forma que ela se veste. Uma dançarina, quando ela ganha muito dinheiro, ela quer usar tudo, óculos de marca, bolsa de marca, sapato, ela se veste da cabeça aos pés, tudo de marca. Então, assim, todo mundo vai saber que ela é uma dançarina pela quantidade de dinheiro que ela está usando de pé à cabeça, porque elas fazem questão de expor aquilo. E eu sempre gostei de vestido e de saia longa, então assim, eu nunca usei. Cheguei nessa igreja, assembleia, chorando, implorando para a mulher, falando para ela, por favor, olha, eu sou dançarina e eu quero sair do clube, eu saí de lá agora e eu não quero mais dançar. Eu preciso voltar para Jesus. E eu chorava. O pastor veio, mas eles me olharam com um desprezo tão grande. Nossa. Com um desprezo tão grande. O pastor, ele colocava a mão na minha cabeça, ele me empurrava, eu falava, pastor, eu não tô demoniada, eu posso ter gogô, mas demoniada eu não tenho. Eu posso ter uma pombagira me acompanhando, porque eu sou gogô, mas demoniada eu não sou. E ele olhou, começou a me repreender, jogando óleo, mandando, e as mulheres olhavam para mim, elas me trataram tão mal, mas elas me trataram Falta de discernimento, né? Porque uma coisa que eu tô falando por experiência, que a maioria das meninas não saem do clube pela falta de amor e compaixão das pessoas, pelo julgamento. Porque as pessoas não vão ver você pelo teu passado, eles vão ver você ainda pelo que você é. Porque eles vão sempre estar lembrando você daquilo que você foi. Mas Jesus, ele não olha para o exterior, ele olha para o interior. E o Senhor conhecia o meu interior, e ele sabia do meu interior. E aí eu lembrei de uma igreja que uma amiga minha tinha me levado uma vez, chamada Deus e Amor. E eu saí dessa assembleia e fui para lá. E nesse dia tinha uma missionária chamada Irmã Maria Lorena. E eu fui nessa igreja, eu falei assim, olha, eu sou dançarina e eu quero sair e eu tô assim, assim, assado. Eu fui tão amada, eu fui tão abraçada, eu fui tão acolhida. E ali a irmã Maria Lorena foi pro meu concerto, perguntou se eu queria reconciliar com Cristo, eu reconciliei com o Senhor. E ali eu comecei a minha caminhada ali na Deus e Amor até 4 anos atrás, né? Quando eu saí, porque eu passei pelo divórcio.
Você já não pode mais ser membro, né? Você pode visitar, mas você não é considerado membro. E ali eu continuei. E ali eu precisei passar, né, pela purificação do Senhor, que é tirar todas as impurezas de você. E eu vou te falar, o diabo ele te dá muito, mas ele te tira tudo. Porque você ganha muito dinheiro ali naquele lugar e esse dinheiro ele não te preenche. Você compra tudo que você quer. Tanto é que tem um ditado que diz que dinheiro não traz felicidade. Ele não traz, porque eu vivi esse mundo. Eu comprava o que eu queria, conseguia fazer o que eu queria, mas o vazio que eu tinha na alma era maior do que todas as coisas. Missionária Eliane, qual foi a reação da sua família a saber a vida que tu estava levando nos Estados Unidos? Eles chegaram a saber? Não, souberam. Uma coisa que eu sempre fui muito aberta com as pessoas. Eu nunca fui de fazer nada escondido e eu nunca vou fazer. No dia antes de eu sair para dançar, eu liguei para o meu pai, que na época meu pai já era cristão, servia ao Senhor na época, minha família, minha mãe já era cristã. Liguei para eles e contei a minha situação. Falei, olha, tem dia que eu não tenho comida para dar para neném. Eu coloco água com açúcar. E eu tô indo pra boate dançar. Eu vou ir lá, vai dançar assim, assim, assado. E se for ter que dançar pelada, eu também vou dançar. Meu pai, eu lembro na época que chorou, falou: não é o que eu queria pra você. Só que você é adulta e as suas decisões é sua. A única coisa que eu posso fazer por você é orar por você. Então, nessa Mas época, os teus pais já tinham também se rendido aos pés do Senhor. me rendido ao Senhor, já era cristão e para a glória de Deus, meu pai já era pastor na época. Ô, glória. E o meu pai não me virou as costas, minha mãe não me virou as costas, minha família não me virou as costas, mas os meus amigos me viraram as costas. Principalmente os meus amigas me viraram as costas. E se eu tivesse no lugar que elas me viam, elas viravam do outro lado e falavam assim: chegou a Gogô aí, né? Que Gogô, na verdade, era como se fosse considerada uma mulher muito No Brasil, geralmente, né, missionária Eliane, as pessoas falam que é stripper, né? É um stripper, que aqui fala Gogô. Yes. Uma menina que se desse para ganhar dinheiro. E eu lembro que ali na Deus e Amor, eu precisei me limpar de todas essas coisas. E ali eu fui ministrada na palavra. Eu fui ministrada como orar, como clamar, como pedir ao Senhor, como eu falo até hoje. Eu louvo a Deus que eu fui para essa igreja, que a outra igreja me rejeitou. Porque eu não teria aprendido tanta coisa em Cristo e eu não teria sido tão amada como eu fui na Deus e Amor. Porque essa igreja, eu vou carregar ela na minha vida o resto da vida. Porque ela foi o divisor de água na minha vida. E eu vou amar essa igreja enquanto eu existir. E lá eu tive que abrir mão das joias, da maquiagem, de tudo. Pra mim verdadeiramente ver que eu valia alguma coisa, porque até então eu nunca me senti que eu era bonita, que eu valia alguma coisa. Eu tô falando Deus da minha infância até aos 20 e tantos anos, quando eu já tava lá. Eu lembro que um dia eu tava cruzando a rua. Gente, eu tava com um vestido tão horroroso, porque quem conhece a Deus e Amor é tampa daqui até lá, né? Eu tava com um vestido tão horroroso, mas naquele dia eu me senti tão linda. Eu me senti tão linda. Mas eu me senti tão linda. E eu lembro que eu tava passando, né? E um homem disse assim: olha, você tá parecendo uma princesa. Ali eu tinha entendido. Eu tinha me limpado. E ele tava passando de carro e ele parou e falou isso pra mim. E eu abri mão de tudo. E a primeira coisa que você tem que fazer quando você sai de um clube é literalmente abrir mão de tudo. De uma pessoa que chegava a fazer $10.000 num dia, trabalhar num trabalho que você vai ganhar $400 na semana. É assim mesmo. As meninas desistem de sair do clube pela dificuldade financeira, porque assim, no dia pior do clube eu tirava $700 por dia, no meu pior dia, e no meu melhor dia eu chegava a fazer até $10.000. Na minha pior semana eu levava 5.000 para casa, na minha melhor semana eu já cheguei a levar 15.000. É muito dinheiro. É muito dinheiro, porque ele é atrativo, o clube é atrativo porque ele te vende aquilo que você está buscando, só que ele te fica mais do que isso. E lá eu lembro que eu
comecei a abrir mão das coisas que eu tinha comprado, né? E a primeira coisa foi porque eu lembro que eu comprei uma casa na Flórida com o dinheiro de dançarina. Eu vendi essa casa para recomeçar do zero. E eu comecei a abrir mão de todas as roupas, de todas as coisas. E eu fui trabalhar num restaurante húngaro para ganhar $400 na semana. Só que eu fiz um voto com Cristo. E eu louvo a Deus todos os dias, porque Deus ele é fiel para cumprir votos. E para cumprir Aleluia. o que a gente pede para Ele. Aleluia, Jesus. E eu falei assim para o Senhor, Senhor, se um dia os meus pés precisar voltar para aquele lugar, antes que a minha vida desvie dos teus caminhos, Senhor, aceite. E eu carrego esse voto comigo até hoje. Glória a Deus. Então, voltar para Cristo do que voltar para lá. Porque eu falo para todo mundo, lá, de todos os lugares que eu já convivi, de todas as coisas que eu passei na maldade das pessoas, lá foi de todos os piores. Você vê suas amigas sendo dopadas para as pessoas roubarem elas. Você vê suas amigas serem mortas e jogadas no dumpster, né? Naqueles tambores gigantes de lixo. Uhum. Você vê amigas suas serem espancadas por familiares para tomar o dinheiro. E eu vi tudo isso. Eu vivi tudo isso ali. E a graça foi muito grande sobre a minha vida, porque eu não bebia, eu não fumava, e lá dentro eu comecei a beber, eu comecei, sabe? Eu lembro que um dia eu tava dirigindo muito bêbada, mas muito bêbada. Um policial me parou, já faltando assim poucos meses para mim sair, eu tava muito bêbada. E o policial me parou, fez o teste da caneta, mandando eu andar em linha reta. Eu lembro que eu falei assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não me deixa ser presa, porque eu vou ser deportada e eu vou perder minha filha. E o policial fez eu andar naquela linha amarela no meio da rua. Só que uma coisa que o policial não entende, que eu tava com o sapato de dançarina, de stripper. E uma coisa que quem sabe que uma dançarina, ela aprende a se equilibrar no sapato quando ela tá bêbada. Então ela não vai cair. E ele me colocou para andar, eu andei em linha reta, ele falou assim para mim, olha, eu já fiz o bafômetro com você, deu negativo. Eu fiz o teste da caneta, deu negativo. Eu fiz a linha para você andar, e ele era hispano, e deu negativo. Eu sei que você tá bêbado, porque eu consigo sentir o cheiro daqui. Mas você vai fazer o seguinte, eu vou te acompanhar até a tua casa, eu vou deixar você embora. E ele me levou até em casa. E eu estava sendo livrada mais uma vez. E ali, cada vez, eu estava tendo uma experiência que a minha chegada ali estava acabando. E quando eu saí definitivamente de lá, eu saí para nunca mais voltar. Eu saí porque eu tinha certeza que lá não era o meu lugar. Missionária Eliane, tem uma pergunta aqui de um dos nossos ouvintes, que é da Érica. Ela perguntou Pode falar. assim, o que aconteceu com essa bendita Sandra? O que aconteceu com essa Sandra? O povo tá querendo saber. Eita, meu Deus, Deus é tão bom, porque eu vou falar que Deus apronta cada uma com a gente, que só para ser crente a gente tem que ser doido. Foi uns 6 anos atrás, o Senhor mandou eu ligar para essa moça. E o Senhor falou assim para mim, eu estava orando na madrugada, ele falou assim, tenta conseguir o telefone dessa moça e liga para ela, porque o filho dela vai passar por uma cirurgia nos olhos, mas ela precisa do seu perdão. Porque se você não perdoar ela, a minha justiça virá sobre o filho dela. Porque ela precisa saber o que é a dor de uma mãe. E para que ela pudesse sentir a dor que eu senti, o filho dela teria que pagar. Eu liguei para uma menina que foi a babá da minha filha, né, a Fabrícia. Eu liguei para a Fabrícia, pedi o telefone. Eu liguei para essa Sandra. E eu falei, Sandra, eu tô ligando para você porque o Senhor mandou eu ligar para você e te pedir perdão por aquilo que você me fez. Nossa. Mas eu quero pedir perdão porque eu levantei a mão para você e eu te bati quando você bateu na minha filha. E eu quero te pedir perdão e eu quero liberar o perdão sobre você. Porque Deus falou para mim que o seu filho vai passar por uma cirurgia nos olhos. Aí ela virou para mim e falou, Eliane, segunda-feira o meu filho vai fazer cirurgia nos 2 olhos. Uau. Ela começou a chorar, ela falou assim para mim, eu estava possuída pelo demônio. Eu falei, filha, deixa eu te falar com você. Não culpa o demônio pelas decisões que você fez. Porque o demônio não obriga ninguém a pecar. Ele faz o laço, você pisa se você quiser. O diabo não te mandou bater naquela criança. O diabo não mandou você me acusar de roubar uma coisa que eu nunca fiz. E eu já te perdoei. Porque eu fui a pessoa que
Tanto é que essa Sandra veio para cá com o meu passaporte. Meu irmão, eu passei o passaporte no que eu vim com visto para ela. E ela veio com o meu passaporte para os Estados Unidos. E ela me retribuiu assim. E o Senhor mandou eu pedir perdão para ela. Eu falei, Senhor, por que eu vou ter que pedir perdão para ela se ela que me fez mal? E o Senhor falou assim, porque não é o que você quer, é o que eu quero. E eu lembro que quando eu estava passando por toda a situação, eu lembro da promessa que eu recebi na Deus e Amor. O Senhor iria levantar uma pessoa que antes de 2 anos, ela me via com passaporte azul. E um dia antes de eu receber essa profecia, eu estava chorando no quintal, assim, no estacionamento, sentada no paralelepípedo. Eu estava chorando porque eu estava passando pela primeira crise financeira depois de sair do clube. E eu não tinha dinheiro para fazer compra na minha casa. E eu falei assim para o Senhor, Senhor, adormece a minha Sofia. Porque eu sei que o Jonathan e a Carolina vão estar bem no Brasil, meus pais vão cuidar dela, mas adormece eu e a Sofia e leva, porque eu não vou conseguir. E eu lembro que a voz grita, gente, eu nunca tive tanto medo na minha vida e temor. E a voz, ela não tinha ninguém no estacionamento, a voz falou assim, eis que o tempo do meu humilhado ser exaltado. Eu olhei para um lado, eu olhei para o outro, eu comecei a repreender, e a voz falou, não repreenda o Espírito Santo de Deus. A voz falou assim, filha, aquieta-te. Naquele dia, a minha história começou a mudar. As portas que estavam fechadas começaram a se abrir. Veio a existência, um advogado no qual eu casei, ele literalmente mudou a minha vida, a vida dos meus filhos, deu a documentação para eles. Eu ganhei a minha documentação por violência doméstica, mas os meus filhos ganhou através dele. E ele foi a pessoa que fez toda a aplicação para mim, que fez todo o processo no qual eu me qualifiquei. E na época a gente precisava de um sponsor para que você pudesse dar uma documentação para um filho teu. 22 anos atrás era $10 mil por criança. E ele deu 20 mil para os meus filhos. A partir do momento que eles pegassem o green card, esse dinheiro voltaria. E voltou para ele. E ali eu aprendi a falar inglês, já estava falando um pouco de inglês. E ele me deu todos os livros dele de direito e falou assim para mim, eu vou te colocar numa aula de paraligo para você ser paraligo, porque até então eu não entendia que ele era advogado. Eu acreditava porque o cartão dele estava escrito Law Service, e eu entendi Loan Service, que era Loan Service e o Law Service, é o L e o N, o W e o N, a diferença é que era cortador de grama e prestador de direito. E eu entendi que ele cortava grama. E eu dava o cartão para todo mundo acreditar e falar assim, olha, meu marido tem uma companhia grandona de landscape, contrata a companhia dele. E eu já tinha 2 anos de casado, né? Tinha já chegado o meu green card, eu já tinha pegado o green card, e aí uma amiga minha, a gente estava fazendo para comemorar os 2 anos de casado, ela falou, nossa, Eliane, que sorte, se casou com advogado. Eu, não, meu marido é landscape. Aí eu chamo ele, eu viro para ele e falo assim, Mark, you're landscape, right? Ele falou, no, honey, I'm a law service. No, you see, landscape, law service. Aí ela falou, Eliane, eu vou colocar aqui no dicionário. Aí ela colocou no dicionário, meu Deus, eu tô falando para todo mundo tratar o homem. Só que eu, assim, eu achava muito bonito, porque ele era casa toda engravatada, eu já tinha ido nos escritórios dele, eu falei, nossa, a companhia dele pega muita coisa, porque a nossa casa tem 2 cozinhas, nossa casa tem 2 salas, tem churrasqueira, tem piscina, tem sauna, tem tudo. E quando a gente casou, eu vendi a minha casa para morar lá. Eu falei assim, esse homem vai me colocar aqui de empregada doméstica, eu não vou limpar essa casa, não. Vou limpar, não. E as minhas amigas falaram assim, não, Eliane, é só sua casa. Uau! Aí eu falei, não, ele casou comigo para cuidar dos filhos dele, porque ele tinha 3 filhos. Era o cumprimento da promessa, amada. Vai falar com uma pessoa que não falava inglês. E eu tinha 3 filhos e ele tinha 3 filhos. E ele chamou a secretária e falou assim, essa aqui é a Didi, ela vai ser a sua secretária. Eu falei, secretária? Ah, vai limpar a casa. Porque secretária no Brasil era quem limpava a casa. Ele falou, não, ela é a sua secretária no seu escritório de direito, porque você vai trabalhar no seu escritório aqui dentro de casa e ela vai trabalhar para você. Glória a Aí Deus. eu falei assim, e quem vai limpar a casa? Deus poderoso. Aí ele falou assim, não, eu já tenho as meninas que limpam a casa. Eu já tinha 2 moças que limpavam a casa já, né? Porque, gente, a casa era 6 quartos, 7 Meu banheiros. Deus. Eu não vou limpar Eita essa casa. agora.
E para quem andou de Honda Accord, eu ganhei o Lexus de presente logo assim que eu casei. Porque nosso casamento foi muito Uau! rápido, né? Eu vi aquele japonesinho, ele foi o advogado que fez o closing da minha casa. Só que eu achei que ele estava indo lá de testemunha, porque a minha amiga Roberta que fez toda a tradução, só que ela não me explicou. E ele mandou mensagem para Roberta querendo me conhecer, e eu não quis conhecer ele, porque eu não queria namorar. Eu já estava solteira já fazia um tempo. E eu não queria namorar. Eu lembro que da promessa que Deus tinha feito, que ia trazer à existência alguém que ia mudar a minha vida. Aleluia. Primeiro mês eu aceitei namorar com ele, ele já me pediu em casamento na segunda semana de namoro. E a nossa igreja, você sabe como é que é Deus amor. Você tem 6 meses para namorar, nós vai casar com 2, eu já estava casada. E foi, pronto, vamos, casou, já fui, aí chegou no Brasil em 2007, eu casei lá no Brasil para minha família ver também. E ali a minha Glória a história. Deus. Eu fui ler todos os livros de direito dele, ele foi me ensinar, eu fui para a escola aprender paralígua, o meu inglês já estava fluente, já até 2010 eu não falava inglês, viu, gente? E ainda eu estava casada com ele. Nós estamos em 2025, então 15 anos para cá que o meu inglês evoluiu. E ali eu fui aprender lei, e eu comecei a usar aquilo que o Senhor tinha me dado para ajudar outras pessoas. E quem me conhece sabe que eu faço trabalho voluntário com imigração de lei, vou para a corte, faço aplicação totalmente voluntário, que a gente fala pro bono. Você é uma bênção, mulher de Porque Deus. eu quis devolver para o Senhor aquilo que ele me deu, que foi o conhecimento. E ele me deu conhecimento na lei. E o Mark, ele foi assim. Tanto é que a gente é divorciado e nós somos melhores amigos. A gente se fala, ele me manda mensagem, a gente fala que ama um outro. Porque todo mundo sabe que o americano fala love you. E a gente sempre fala isso. Então, assim, o Mike, ele foi uma parte dolorosa da minha vida e uma parte boa, porque o nosso casamento acabou por traição, né? Mas eu carreguei o amor e o carinho que eu tinha por ele, pelas coisas boas que ele fazia para mim, pelas coisas boas. Gente, porque ele me tratava feito uma princesa. Eu podia perdoar, perdoei, mas só que eu não perdoei uma. Eu perdoei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perdoei várias vezes. Até o dia que ele me traiu com uma pessoa que era amiga minha, que era secretária minha, e que eu ajudei a legalizar ali, eu não perdoei mais. E eu segui a minha vida e ele seguiu a dele, né? Que a gente divorciou em 2012. E ainda a gente continuou junto até 2013, né? E ali ele foi viver a vida dele, eu fui seguir a minha. Mudei para Massachusetts e tô aqui. Mas assim, eu carrego toda a graça e a sabedoria que o Senhor me permitiu viver ali, porque eu fui viver uma nova cultura. Eu fui experimentar o que é ser tratada bem por uma outra cultura. Eu fui ser tratada de um homem que ele te dava o mundo para que você fosse feliz, que até então eu só tinha conhecido relacionamentos abusivos, né? Relacionamentos que tiravam tudo de mim e me maltratavam. E ali eu fui ser tratada como uma princesa. E ele me tratou feito uma princesa. E ele fazia todos os meus gostos, tanto financeiro como emocional, para ele até hoje. Quem me conhece, conhece o Mark. Qualquer coisa que eu precisar ligar para o Mark e pedir, não existe não para o Mark. Eu falo assim, Mark, aí ele fala, what do you want? Aí eu falo, do you know that I need something? Você sabe que eu preciso de alguma coisa? Ele fala o que você precisa. E eu penso e ele me dá. E ele faz para mim. Literalmente eu vou pedir ele alguma coisa legal, que eu sei que é um processo muito caro, que a pessoa não vai ter condições de pagar um advogado para tirar. Tanto é que eu tirei, uns 2 anos atrás, 17 pessoas da imigração presa, usando ele, né, o escritório dele, a licença dele, e eu como paralítico dele para negociar para tirar essas pessoas. Só Aleluia. dessas pessoas, 4 delas conseguiram sair de lá com a documentação. Uma delas é o meu sobrinho, que está em processo até hoje, já ganhou a documentação. E eu louvo a Deus por isso. Se esse homem não tivesse vindo na vida dele, na minha vida, ele não estaria ainda abençoando outras pessoas hoje. E eu sempre vou carregar esse carinho imenso que eu tenho pelo Mark. E ele vai estar aí na minha vida a vida inteira. E a minha jornada com Cristo, ela não foi fácil. Servir a Cristo não é fácil. Quem falar para ser cristão é fácil, está mentindo, porque não é. Ser cristão é você renunciar a si mesmo todos os dias para que você possa viver Cristo. E eu falo uma coisa, uma coisa que eu quero deixar muito... As pessoas que me fizeram mal na minha caminhada até agora, Deus do que me abusou, da que bateu na minha filha, que me colocou para fora de casa, foram todos cristãos, todos evangélicos.
E eu, Seu irmão, né? todo. Meu irmão não, que ele era drogado, então ele, só Deus sabe da vida dele. Mas Uau. a esposa dele era cristã. Então, assim, todos eles eram cristãos. A mulher que eu vivia na casa dela era cristã. Todos eram cristãos. A babá da minha filha era cristã. Então, assim, todos eram cristãos. Nenhuma das pessoas que me fizeram mal eram mundanos. E as pessoas, eu tive todo motivo para revoltar com Cristo. Mas uma coisa eu sempre vou falar para as pessoas isso. Cristo não tem culpa daquilo que as pessoas me fizeram. A decisão delas de agir contra mim não tem nada a ver com Cristo. Porque Cristo me usou para curar outras pessoas e usou as minhas dores para salvar outras pessoas. Eu sei que a minha caminhada foi dolorida, foi. E às vezes, até muitas vezes, eu questionei a Cristo por que eu precisei passar por aquilo. Hoje eu louvo ao Senhor que eu precisei passar por aquilo. Porque hoje eu trabalho no hospital e eu lido com mulheres que passou por violência doméstica, adolescências que passaram por abuso sexual. Hoje eu sou voluntária no WCA aqui nos Estados Unidos, que é aqui em Worcester, que trabalha com crianças que foram sexualmente abusadas. Tanto que uma amiga minha hoje, que é muito... Ela não é só uma amiga, gente, ela é irmã minha, ela está assistindo a live, a Rutiane. A filha dela passou por um abuso e quando eu conheci a Rutiana, eu percebi os sinais que a menina estava passando. Eu chamei a Ruth, conversei com ela, falei, Ruth, olha, eu sei que vai te doer, mas eu preciso conversar com você e eu preciso conversar com a sua filha. Você me permite? Ela falou, permito. E eu conversei com a menina, depois eu conversei com a mãe e constatou o abuso da menina. E ali a gente foi correr atrás da justiça, né? Eu fui com ela, que todo mundo falou que ela não ia conseguir a justiça, que ela não ia conseguir fazer nada. E eu adoro essa palavra que vai ser impossível. Eu amo quando uma pessoa diz que não vai conseguir. Porque quando ela fala que não vai conseguir, que não vai fazer, é quando Deus entra e faz. Porque Deus, ele nunca vai trabalhar naquilo que é possível, ele vai trabalhar naquilo que é impossível. E eu louvo ao Senhor pela vida da Rutiane, porque ela foi a pessoa que começou a minha caminhada aqui em Massachusetts, né? Foi a pessoa que a gente se conheceu, eu ia nas casas fazendo pregação e oração nas casas, e ela foi uma das pessoas que Deus me usou para falar para ela que ela iria ganhar o neném, ela iria para um hospital, mas que não se preocupasse que Deus iria trazer uma pessoa de fora para ganhar o neném. Só que eu não sabia que essa pessoa seria eu. Eu volto para minha casa, passa 30 dias, o Senhor fala assim, junta tudo que você tem e vai para Massachusetts. Porque o seu tempo aqui acabou. E uma coisa que eu sempre obedeci, se Deus falou, eu vou obedecer. Pode me doer, pode me arrebentar, pode me fazer quebrada toda, eu vou obedecer. E eu vim. Passa um mês, Rutiane ganha neném. Na primeira semana, Rutiane me liga falando, tia, que ela me chama de tia, o esposo me chama de tia hoje. E falou, tia, eu tô passando mal, eu preciso ir pro hospital. Eu falei, vamos pro hospital. Chega lá no hospital, ela precisa ser internada. A tia foi cuidar do neném dela. Eu cuidei do neném 40 dias, o tempo que ela ficou internada. E assim, Deus, ele cuidou dela e ele cumpriu as promessas no qual eu precisei vir para cá. E eu louvo ao Senhor porque eu conheci tantas pessoas boas nessa trajetória. Conheci pessoas que me feriram absurdamente. Que ainda eu estou sendo curada por causa dessas feridas. Mas encontrei amigos que se tornaram famílias, que é o pastor Ronaldo, né, a pastora Priscila, a Rutiane, a minha amiga Priscila também, da Igreja Assembleia de Deus. E eu conheci a minha melhor amiga da Flórida, Simone, que também está assistindo essa live. Então, assim, eu louvo a Deus pela vida dessas pessoas. Porque essas pessoas, quando elas conheceram meu testemunho, elas não se afastaram de mim. Elas disseram, o seu testemunho vai salvar alguém. Eu falei, não, e ele ainda continua salvando. E hoje eu louvo a Deus por tudo. E hoje eu entendo que eu ter me afastado de Cristo e ter ido ao clube foi porque eu precisava ajudar 13 moças a saírem de lá. E eu precisava ficar na pensa para impedir aquele homem de se matar. Glória a Deus. Precisava ser preparada para o caminho que hoje eu estou vivendo. E eu precisava falar para as pessoas que existe esperança depois do clube. Existe esperança que Deus, ele não olha para o seu exterior, ele olha para o teu interior, ele sabe quem você é. E existe vida, existe recomeço.
Que vai ser difícil a caminhada? Vai. É muito difícil. Vai ser difícil você recomeçar, porque vai ter crises que você vai passar por ela financeiramente, emocionalmente, porque eu vou falar com você. A pior parte de você sair do clube é a solidão. Porque você não só perdeu os seus amigos daqui, como aí você perdeu também os seus amigos do clube. Porque elas não vão querer misturar com você. Porque elas sabem que você está andando com Cristo. E eu perdi todos esses lados. Eu comecei nessa igreja Deus é Amor, porque eu não ganhei amigos, eu ganhei família. E ali eu permaneci nessa família, que quando eu vim para cá, ainda eu continuei na Deus é Amor e fui para outra igreja, que hoje eu faço parte. E continuo caminhando com Cristo, independentemente das dificuldades, independentemente das lutas. Vale a pena. Vai valer a pena toda lágrima, vai valer a pena todo sofrimento, vai valer a pena tudo. Porque eu vou conhecer Ele. Eu vou conhecer aquele que me amou. Amém. Eu vou conhecer aquele que, mesmo suja, decidiu me amar. Aleluia. Mesmo estando perdida, ele foi me encontrar. Aleluia, Jesus. Eu sei o que é você perder tudo, porque eu perdi tudo. E chegou um Glória. eu falei para Jesus, eu falei, Senhor, eu não tenho casa, eu não tenho família, eu não tenho filhos, eu não tenho marido, eu não tenho nada. O diabo já tomou tudo. Só não me tira o Senhor, porque se o Senhor me tirar o Senhor, eu não tenho mais nada. Oh, aleluia. E eu louvo a Deus todos os dias, porque ele é presente todos os dias. Ele tem sido o meu melhor amigo. Ele tem sido o meu consolador. Ele tem sido o meu esposo. Ele tem segurado a minha mão onde ninguém teve. E ele é o que está ali na madrugada, quando eu durmo. Quem me conhece sabe que todos os dias, quando eu levanto, eu falo assim, bom dia, Jesus, bom dia, Deus, bom dia, Espírito Santo. Se você ver meu carro, tá? Meu carro, o cinto de trás, todos eles estão pregadinhos, porque quando eu vou sair, eu coloco Jesus, Pai e o Espírito Santo lá, e todos eles estão no cinto, e eu levo eles para trabalhar. Glória. E quando Amém, eu saio para Jesus. trabalhar, abro a porta do carro e falo, Jesus, Pai, Espírito Santo, vamos trabalhar? Porque se o Senhor não for, eu não vou. Aleluia. E esses últimos 7 meses, eles têm sido o meu companheiro, meu melhor amigo, meu esposo. Quando eu vou deitar, eu monto a cama, monto a cobertinha deles, eu falo assim, deita aqui, Jesus. Deita aqui, Espírito Santo. Deita aqui, Deus. E eles deitam lá comigo. E eu tenho certeza que eles estão lá comigo. Porque o mundo, ele pode te abandonar. O teu marido pode ir embora, mas Jesus não vai. Aleluia. Teus amigos podem virar as costas para você, mas ele não vai. O diabo, ele pode tirar tudo de você, mas no dia que Deus decidir te restaurar, ele vai restaurar. Oh, glória. Uma improvável. Eu fui chamada até mesmo por familiares, que eu não valia nada, que eu não ia ser nada. E Deus fez tudo. Eu fui aquela que ninguém dava nada. E hoje eu estou pregando para as missões. Tanto é que eu não tenho nem lugar para colocar agenda. Porque eu falei, Senhor, eu não vou pregar mais, porque durante 8 meses eu fiquei sem pregar. Durante 8 anos. Eu quis ser esposa de Efésios para um homem que não foi o Efésios que Deus mandou ele ser para mim. E eu abri mão desse ministério para que ele vivesse o dele, e o dele não fluiu, não parou. E Deus precisou retirar essa pessoa. E Deus, ele faz isso, ele vai retirar de você todas as pedras e tropeços que está impedindo você de viver o chamado. E eu precisei voltar para o percurso no qual eu tinha deixado de viver. E eu louvo a Deus hoje que aonde eu tenho passado, eu tenho falado da graça e da misericórdia dele, que ele ainda é o mesmo hoje, ele é o mesmo ontem e ele vai ser o mesmo amanhã. Que aleluia. Para todo mundo a sua circunstância não tem solução, mas para Deus tem. Que o seu milagre não vai acontecer, mas para Deus vai. Que todo mundo pode falar que a sua casa não vai dar certo, mas Deus falou que vai. Que o seu casamento não está dando certo, mas Deus disse que vai dar certo. Que o teu esposo não é cristão, mas Deus já decretou que ele é. Que o teu filho é tribulado, perturbado, drogado, mas Deus decretou sobre a vida dele que ele vai ser um grande homem do Senhor. E eu creio que ele vai ser. Porque o mesmo Deus que tirou uma mulher da boate, como ele me tirou, e me fez sentar no meio de príncipes. Eu sentei no meio de príncipes. Eu sentei no meio de reis.
porque ele tinha preparado uma mesa para mim naquele lugar. Raya Uma mulher que Suramanaraya She. do poço, do lamaçal, do mundunço de lixo. E ele me fez sentar em Ramanaraya. meio de reis e rainhas. E eu tenho sentado Jesus. na mesa, porque a mesa que Deus preparou para você, ninguém te tira dela. Rabaya Uma passagem mais linda que eu amo Suramanaraya. na palavra do Senhor é quando Deus manda Samuel agir Davi e Samuel diz: ninguém vai sentar nessa mesa até que ele chegue. Porque é Aleluia. Deus na nossa vida. Ninguém vai sentar na mesa enquanto o seu lugar, você não sentar naquele lugar. Porque as suas Glória. promessas vão cumprir, independentemente daquilo que as pessoas decretaram a seu favor. Porque aquilo que Deus Rabaya decretou Suramanaraya. sobre sua vida vai acontecer. Porque não importa o que as pessoas dizem. Porque o pai de Davi não achou nada em Davi. Porque quando Samuel chamou os filhos de Davi e via aqueles homens busto, bonito, Jessé disse: esse tem cara de rei, esse anda como rei, Meu esse fala Deus. como rei. Mas aí Deus fala para Samuel: esse não é rei. Eu rejeito ele. Aí quando vem Meu Davi, o menor Deus. da casa, o mais feinho de todo, Deus olha e fala: esse aí é o meu rei. E Aleluia. a mesa dele está preparada, só vai sentar quando ele chegar. Glória Eu a Deus. creio que mesmo tendo muito crente aí fora que anda como crente, fala como crente, não sendo crente, Deus mostra para as pessoas quem ele é. Porque a máscara, uma hora ela cai. Mas eu falo para as pessoas, não tema o que você está vivendo hoje, tema o que você vai viver lá em cima. Porque eu posso ser rejeitada aqui, mas eu não vou ser rejeitada lá em cima. Porque eu posso passar todas as coisas aqui embaixo, mas eu não quero chegar lá em cima e olhar para Cristo e ele virar para mim e falar: eu não te conheço. E eu quero olhar para ele, eu quero tocar no rosto dele. Porque essa é a minha oração que eu falo para ele todos os dias. Eu falo: Senhor, se o Senhor vê em mim que eu não sou agraciada para ti, para morar contigo no céu, deixa ao menos eu te conhecer. Deixa eu tocar o teu rosto. Porque eu falo do Senhor, eu falo dos teus milagres na minha vida, porque eu sou um milagre dele. Eu tive 2 AVCs e um TIA, que é um Blood Clot frontal topal, onde eles falaram que eu não ia andar, que eu não ia ver, eu ando, eu falo, eu trabalho, eu cuido de doente. Eu sou o milagre do Senhor. Eu sou aquela que todo mundo falou que não ia valer nada, que não ia prestar, e eu tô sentada hoje falando com você, que Deus ainda opera, que Deus ainda faz, que Deus ainda pega o mundo e faz dele sentar aos príncipes. Deus faz. E eu vivi isso, sabe? E eu vivo isso todos os dias. E eu louvo ao Senhor pelo meu passado. Eu louvo o Senhor pela minha trajetória, pelas minhas dores. As minhas marcas estão aí. Elas não vão sair. Elas não doem mais. Mas elas estão aí. Mas essas marcas, hoje, elas estão sendo usadas para falar para outros homens, outras mulheres. Porque não é só mulher que é abusada. Homem também é abusado. Homem também passa por violência doméstica. Homem também passa por estupro. Que há esperança. E todo mundo me pergunta assim, como você perdoou? E como não perdoar? Se ele me perdoou. Aleluia, Jesus. Porque quando eu me senti suja como uma prostituta dançando ali, porque a palavra de Deus diz que tudo que você usa o seu corpo para agradar um homem, você é uma prostituta diante dos olhos do Senhor. E eu sei disso. Que para os homens eu era uma dançarina, mas aos olhos do Senhor eu era uma prostituta, porque eu usava o meu corpo para ganhar dinheiro. E eu dançava para fazer isso. E eu sei disso. E se o Senhor, ele pôde pegar uma mulher como eu, e hoje me fazer pregar a palavra dele, ele pode fazer com qualquer um. Não perca a esperança de que Deus pode fazer o seu esposo um grande pregador. Pode fazer o seu filho um grande servo, um grande missionário. Que você ainda vai viver todas as promessas dele se cumprir na sua vida. Porque as promessas dele não é só bem material. As promessas dele é o seu provedor. Eu tenho vivido a providência dele. As promessas dele é que ele nunca te deixaria só. Que mesmo que você não tenha escutado, porque eu tenho vivido dias de silêncio do Senhor. Eu tenho vivido dias que eu passei a noite orando ao Senhor e clamando para escutar a voz dele. E ele teve em silêncio. Mas eu sei que ele está trabalhando. Eu sei que ele continua operando. Porque eu sei dos milagres que ele fez na minha vida. E eu sei dos milagres que eu tenho vivido. Porque eu vivo o milagre todos os dias. E
eu vou até compartilhar com vocês aqui, que eu só compartilhei com meus pastores e com uma amiga minha, que eu fiz a prova da faculdade para direito, para advogada, e eu passei com a maior nota nessa prova. Aleluia. Eita. Sim, que eu não ia nunca, que eu não ia conseguir, né? Porque eu amo cuidar de pessoas. Mas eu também amo direito, eu amo a lei legal. E Aleluia, eu tô Jesus. entre essa batalha entre a carne e o espírito. Qual eu sigo? O desejo do meu coração de ser uma advogada ou continuar sendo enfermeira? Porque eu amo cuidar de pessoas. Eu amo. Gente, não tem nada que eu amo mais do que cuidar de pessoas. Se vocês me verem cuidar deles, se eu pudesse, eu levava tudo para minha casa. Eu amo. Eu amo pegar aquele velhinho, aquela velhinha, eu abraço. Eu amo. Eu amo. Oh, glória. E assim, eu louvo a Deus também hoje pela vida de todos aqueles homens que passaram na minha vida naquele clube, porque eles também contribuíram para a mulher que eu sou. Hoje eu falo para vocês, mulheres, que muitos dos homens que foram para lá buscar em nós, as dançarinas, a atenção que a mulher dele não dava. Porque às vezes ele estava tendo um dia péssimo em casa. E a única coisa que ele queria era falar, e as mulheres já chegavam em casa, descarregava com o menino estar problemático, o filho tribulado, a mulher tribulada, e eles nos pagavam para escutar. Eles só queriam ser escutados. Então, assim, que esse testemunho sirva para vocês também aprender a escutar o seu esposo, sabe? Que vocês sejam ouvidos. Mesmo que vocês não concordem com eles, dê a razão, mesmo não acreditando que eles têm a razão. Mesmo vocês não concordando com ele, concorde com ele. Porque você vai estar agradando a Deus. E você vai estar impedindo o inferno de abrir brecha na tua casa. Porque muitas das brechas foram abertas, porque muitas de nós mulheres não tivemos sabedoria de escutar os nossos esposos. E eles foram buscar lá aquilo que a gente não pôde oferecer para ele. E assim, que o Senhor possa derramar a graça dele sobre vocês e sobre todos que escutaram esse testemunho, que vocês possam ser cheias da graça dele e que ele possa ser um divisor na água da vida de vocês, que o Senhor ele possa fazer para vocês tudo o que ele fez para mim, porque ele fez muito para mim, ele fez muita coisa boa para mim. Ele não só me fez cidadão dessa terra, mas ele também me fez cidadão dos céus. E eu acho que essa é a nossa maior riqueza, né? Ser cidadão do céu. E glória a Deus. eu louvo a Deus pelas minhas amigas lá no Brasil, minha amiga Karina, que ora por mim. Porque mesmo a gente estando distante, mesmo a gente morando em oceanos diferentes, o Senhor, ele une pessoas. Pode um oceano nos dividir, mas nada separa o amor de Deus da gente. As pessoas dividem o reino, mas o Senhor não. Igreja não vai para o céu. Nós somos a igreja do Senhor. O Senhor, ele virá buscar uma noiva. E não importa a denominação que nós congregamos, que nós caminhamos, porque a nossa caminhada é a única, é o caminho, a verdade e a vida, que é chegar lá no céu. E nós iremos para lá. Então, assim, que a sua denominação, que a minha denominação, não nos impeça de nos ver como os irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Aleluia. Que nós possamos levar amor e graça às outras denominações também, assim como Jesus levou. O Senhor, ele vem buscar uma igreja, uma noiva pronta para morar no céu. E nós, como igreja, temos que fazer isso, né? E muitas vezes o Senhor vai usar você, vai usar a sua dor, vai usar o seu testemunho, as suas lágrimas, as suas cicatrizes, para falar ao coração de uma outra pessoa, de uma outra denominação. E às vezes aquela pessoa orou ao Senhor por um milagre. E aquele milagre é você. Eu escutei uma pregação americana 15 anos atrás, e eu carrego essa frase para mim. Eu vou falar ela em inglês e eu vou traduzir ela em português. My misery is the miracle someone is praying for, because my misery is the miracle somebody out there is praying to have, because my problem is the solution for the life. Que a minha miséria é um milagre que alguém lá fora está pedindo ao Senhor. Que os meus problemas é o milagre dele. Porque às vezes você está achando que os seus problemas são grandes. Não. Alguém lá fora, esse exato momento, está sofrendo violência doméstica e não vai sobreviver. E muitas de vocês sobreviveram. Alguém lá fora, esse exato momento, está sendo estrupada e assassinada. Eu sobrevivi. Meu Deus. Muitas pessoas hoje estão morrendo de fome.
Eu passei um período de não ter fome. Eu sobrevivi. Então, a minha miséria é o milagre de alguém. Porque hoje, por maior que seja a minha dificuldade, eu tenho comida, eu tenho casa, eu tenho uma cama para dormir. Alguém lá fora não tem uma cama, não tem um amigo, não tem um abraço. E muitas vezes eu chorei muito, precisando somente de um abraço. Eu não queria nada. E foi o tempo que ninguém veio me dar o abraço. Mas na madrugada, o Senhor veio. E na madrugada ele falou comigo, ele falava que eu não estava sozinha. Ele falou assim, lembra de quando eu fui lá no teu quarto te visitar quando você tentou o suicídio, que eu era teu pai? Eu tô aqui, eu ainda sou teu pai. E eu carrego isso para a vida inteira, sabe? Que a minha miséria é um milagre de alguém. Glória O mais a Deus. difícil seja a minha vida, alguém lá fora está orando ao Senhor para ter os meus problemas. Porque os meus problemas é o milagre que Ele está pedindo. Porque eu tenho uma casa, o Senhor me deu. Eu tenho um carro, o Senhor me deu. Eu tenho um trabalho, o Senhor me deu. Eu tenho saúde que o Senhor me deu. Aleluia. Eu tenho amigos, pastores que o Senhor me deu. Eu tenho amigas que o Senhor me deu. E alguém lá fora está pedindo para ter tudo isso. E muitas vezes eu estou reclamando de tudo que Deus já me deu. E eu não consigo enxergar. É Glória a Deus. desse jeito. Amém, minha querida. Que testemunho maravilhoso. Amém. Que Deus possa continuar lhe abençoando. Amém. A Obrigada. todos que estão aqui. Eu estou muito sem voz, eu quase não estou conseguindo falar, mas eu estou muito feliz com o que Deus fez neste dia de hoje. E que o Senhor venha continuar lhe abençoando a sua Amém. casa, o seu ministério, o seu coração. Amém. Porque eu lhe conheço de perto, nós já conversamos, Deus já lhe usou para mim. E eu sei que você é uma mulher de Deus. Amém. E que Deus continue lhe usando com essa graça, com essa autoridade, com essa unção. Glória a Que Deus venha lhe prosperar muito mais, que o seu testemunho venha ser usado para alcançar muito mais almas ainda. Porque Amém. eu conheço um pouco da sua história, além desse testemunho. E eu estou muito grata ao Senhor. Obrigada. Amém. Que Deus venha lhe abençoar tremendamente, minha querida. Amém. Obrigada a todos. Obrigada. Que Deus abençoe vocês grandemente também, tá bom? Que vocês continuem Amém. sendo tesouros de água na vida de outras pessoas, tá bom? Que Deus abençoe vocês grandemente. Amém. Obrigada a todos, né, que nos acompanharam até aqui. Deus abençoe a cada um que fizeram parte, né, do 8º episódio e ouvir esse testemunho edificante. Não é mesmo, pastora Rayane? Exatamente, foi um testemunho impactante, que o Senhor possa abençoar a vida da missionária Eliane, testemunho lindo, de edificação, de fé. E é lindo ver que depois de todas essas provações, hoje você se tornou uma grande mulher de Deus, uma missionária da casa do Senhor. Que o Senhor continue abençoando você, sua família, todos aqueles que te acompanham, que o Senhor possa estar abençoando também. A todos que nos acompanharam aqui nesta live, a todos que começaram a nos seguir, sejam bem-vindos. E daqui para frente teremos muito mais testemunho de fé e edificação. E eu creio que em outro momento Deus vai lhe trazer aqui para pregar a palavra, né? Tá, Glória a Deus. glória. Em nome de Já Sim, vamos com certeza. tentar encaixar aí uma agenda para a gente estar fazendo aquela live poderosa para ela estar ministrando e orando, né? Pelas nossas vidas. Então, que Em nome Deus de Jesus. Amém. Tchau a todos. Até o 9º episódio. Um beijo. Esse foi o podcast